Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 3 do PET 2 2021 do primeiro ano de Física. Atividade 1. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Aqui tem o gráfico da velocidade em metros por segundo em função do tempo em segundos. A escala que está de 2 em 2 e eu coloquei aqui para ficar de 1 em 1. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 12 e aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5 até 16. A pergunta é: baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante? Letra A, entre 0 e 1 segundo. Então, está aqui, ó. O tempo de 0 a 1, eu tenho aqui, ó, de 0 até 1, eu tenho a velocidade variando aqui de 0 até chegar 6 metros por segundo. Então, esse é o tempo. Então, de 1 até chegar em 1 segundo, a velocidade varia até chegar 6 metros por segundo. Letra B. Então, a velocidade aqui variou. Então, velocidade varia, não é aqui então, porque deve ser constante. Letra B. Entre 1 e 5 segundos, então aqui o tempo 1 e aqui o tempo 5 segundos. No tempo 1, a velocidade é 6. No tempo 5, a velocidade é 11. Então, de 5 até 11, houve uma variação aí. Então, nesse caso, 5 não, aqui 6, né? Então, de 1 é 6, está variando. Então, a velocidade variou de 6 a 11 metros por segundo. Então, aqui não é constante ainda. Letra C. Entre 5 e 8 segundos, então aqui o tempo 5 e aqui o tempo 8 segundos. Então, lá no tempo 5, a velocidade é 11 metros por segundo. Lá no tempo 8, a velocidade é 11 metros por segundo. Então, a velocidade aqui está constante, de 11 metros por segundo. Então, letra C é a resposta correta. A letra D, de 8 a 11, eu tenho aqui, ó, de 8 até 11, a velocidade está variando. Onde 8 eu tenho 11 metros por segundo. E aqui no 11, a velocidade está 10. Então, houve uma variação aí de 1 metro por segundo, de 11 até 10. E letra E, 12 a 15, no tempo 12, eu tenho a velocidade 9. No tempo 15, eu tenho uma velocidade entre 5 e 6, aproximadamente 5,5. Então, a velocidade variou de 9 a 5,5 metros por segundo. Então, a letra C, a resposta correta. Atividade 2. Os gráficos na figura representam as posições de dois veículos, A e B, deslocando-se sobre uma estrada retilínea em função do tempo. Então, está aqui a posição. A posição eu coloquei aqui um M para ficar em metros. E aqui o tempo eu coloquei em segundos, só para explicar melhor para vocês a atividade. Aqui temos duas retas do veículo A saindo da posição 2 e o veículo B saindo da posição 0. E o intervalo de tempo aqui está indo de 0 a 7 segundos. Aqui não tinha numeração, eu coloquei 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a posição eu coloquei aqui tem 0, aqui 1, 2, 3, 4, 5, para melhor vocês entenderem. Nota-se que quando essas retas são paralelas entre si, o que é paralelo? A distância que eu tenho aqui do início das retas, se for a mesma distância aqui do final de uma reta na outra, significa que elas são paralelas. Quando aqui, ó, a velocidade é igual, pois as retas são paralelas, possuindo a mesma inclinação. Nesse caso aqui, nós temos tanto para o veículo A, tanto para o veículo B, a mesma velocidade. Aqui pergunta: a partir desses gráficos, é possível concluir que no intervalo de 0 a t,
ou seja, de 0 a t, que eu coloquei de 0 a 7, no caso. A velocidade do veículo A é maior que a do veículo B? Essa alternativa ela é incorreta, porque eu já coloquei aqui, né? Quando as retas são paralelas, a velocidade é igual. Só que eu fiz na fórmula também para vocês verem que o que eu estou falando confere. A velocidade média de A é igual ao deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. A velocidade também de B vai ser o deslocamento dividido pelo tempo. Então, o deslocamento de A, observa-se que A está saindo aqui da posição 2 e chega até a posição 5. Então, o deslocamento vai ser 5, que a posição final vai ser 5 menos 2. 5 menos 2, 3. O tempo inicial de A é 0 e o tempo final aqui de A é 7. Então, 7 menos 0 é 7. 3 dividido por 7, 0,42 metros por segundo. É a velocidade do veículo A. Para o veículo B, o deslocamento dele dividido pelo intervalo de tempo dele vai ser o tempo final dele aqui, ó, é 3. Ele chegou aqui no fim do tempo 3. Então, o tempo final é 3. O tempo inicial, ele está saindo aqui de 0. Então, 3 menos 0 é igual a 3. O tempo final dele é 7, que ele chegou aqui na posição no tempo 7, e o tempo inicial é 0. Então, 7 menos 0, 7. 3 dividido por 7, 0,42 metros por segundo. Então, a velocidade, tanto de A quanto de B, é constante. A velocidade é igual. Por isso, as retas paralelas. Então, se for analisar o ângulo desses dois veículos aqui, vai ser igual. Então, a tangente aí de θ, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente, nós vamos ter aí a aceleração ou velocidade, que é a mesma coisa. Letra B. A aceleração do veículo A é maior que a do veículo B? Em B, eu fiz aqui uma observação. Ó. Quando a velocidade é constante, a aceleração é nula. Então, nesse caso aqui, não está tendo aceleração, porque as retas são paralelas, né? Então, se a velocidade aí permaneceu a mesma coisa, tanto para A, tanto para B, então não tem aceleração. Então, não tem como A ser maior do que a aceleração em B. Letra C. O veículo A está se deslocando à frente do veículo B. Essa alternativa é a correta. Nota-se que eu coloquei a observação. Ó. Sim, ambos percorrem um deslocamento de 3 metros. Aqui o veículo B, ele chegou aqui, ó, ele saiu de 0 e chegou até 3. Saiu aqui da posição 0 e aqui no final chegou em 3. Ele percorreu 3 metros. O veículo A, ele saiu da posição 2 e chegou aqui na posição 5. Então, 5 menos 2, 3. Ambos percorreram 3 metros. Aqui, ó, sendo A iniciando na posição 2, A está iniciando aqui em 2 e B está iniciando na posição 0. Então, aqui, ó, B inicia em 0. Eu copiei essa observação aqui, ó. Sim, ambos percorrem um deslocamento de 3 metros, sendo A inicia na posição 2 e B na posição 0. Letra D. Os veículos A e B estão se deslocando um ao lado do outro? Não, né, gente? Um está se deslocando aqui de 0, o outro está se deslocando lá da posição 2. Um está à frente do outro. Para se deslocar um ao lado do outro, todos tinham que se deslocar aqui da mesma posição. Então, aqui a observação não ocupa posição diferente. A está na posição 2 e o veículo B está na posição 0. Então, a letra C é a alternativa correta. Atividade 3. O gráfico mostra a variação da posição de uma partícula em função do tempo.
Analise o gráfico. Analisando o gráfico, é correto afirmar. Então, aqui temos o gráfico da posição em metros e do tempo em segundos. A posição inicia em menos 200 até 200 e o tempo é de 0 a 20. A. É nulo o deslocamento da partícula de 0 a 15 segundos? Não é nulo. Essa afirmativa ela não está correta porque do tempo de 0 até 15 segundos, eu tenho aqui ó, de 0 até 15, e nesse intervalo de tempo que está acontecendo aqui, o deslocamento ele sai aqui, ó, o objeto ele varia, essa partícula varia de 0, ela vai sair da posição menos 200, quando ela chegar aqui no tempo 10 segundos, ela passa na posição 0, e quando está aqui em 15 segundos, eu fiz aqui mais ou menos na posição 100 metros. Então, não é nulo o deslocamento, aí de 0 a 15 segundos. Muda de posição, né? Está o objeto aí, a partícula está mudando de posição, onde no tempo 0 eu tenho o deslocamento menos 200. No deslocamento aqui 0, o objeto aqui, a partícula, está em menos 200. E quando o tempo está em 15 segundos aqui, o objeto está aqui, ó, deslocou 100 metros. Letra B. A velocidade da partícula é negativa entre 0 e 10 segundos? Também não é negativa. Para isso, temos aqui a fórmula de velocidade é igual a variação do espaço ou deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, que é a variação do tempo. Variação do espaço é o espaço final menos o espaço inicial. E o intervalo de tempo, ou a variação do tempo, é o tempo final menos o tempo inicial. O tempo final, isso aqui nós estamos analisando para 10 segundos. Então, o tempo final, a posição final vai ser aqui, ó, em 10 segundos, nós vemos aqui, ó, vai ser 0, né? O deslocamento vai ser 0 quando a partícula está em 10 segundos. E menos 200 vai ser a posição inicial, ou seja, o início aqui do deslocamento é menos 200. Então, a posição inicial é menos 200. Esse menos aqui é da fórmula. Então, a posição inicial é menos 200, então fica entre parênteses. Menos vezes menos, mais 200. O tempo, analisando de 0 a 10 segundos, o tempo final é 10. Está aqui, o tempo final, 10 segundos. O tempo inicial, olhando aqui para a abscissa, esse eixo aqui, ó, o tempo inicial aqui é 0. Então, vai ser 10 menos 0, que é igual a 10. 200 dividido por 10, 20. 20 metros por segundo. Então, essa velocidade aqui ela é positiva e não negativa. Letra C. A aceleração da partícula vale 20 metros por segundo ao quadrado? Não, essa afirmativa está incorreta. O movimento que acontece aqui é um movimento uniforme, então a aceleração escalar vai ser nula. Para isso, eu fiz novamente aqui a fórmula para vocês entenderem. A velocidade é constante, sendo a aceleração nula. Então, para isso, vamos calcular a velocidade no instante 20 segundos. Então, está aqui, ó, velocidade é igual a variação do espaço dividido por intervalo de tempo. A posição final, eu coloquei aqui, como o móvel aqui já chegou no fim, eu coloquei aqui, ó, a posição aqui em 20 segundos, a posição dele vai ser 200. Então, vai ser 200 menos a posição inicial, que é menos 200. Então, menos vezes menos é mais, 200 mais 200, 400. E o tempo? Analisando aqui para o tempo aqui final. Em 20 segundos, vai ser o tempo final, menos 0, que é o tempo inicial. Está aqui, ó, 20 menos 0. 20 é o tempo final, menos 0, que é o tempo inicial. 20 menos 0, 20. 400 dividido por 20 vai ser 20 metros por segundo. Então, analisamos aqui
tanto na posição 10 quanto na posição 20, a velocidade é a mesma, de 20 metros por segundo. Então, a aceleração da partícula vale 20 metros por segundo ao quadrado? Não. Só a velocidade, que é 20 metros por segundo. A aceleração aqui, no caso, está sendo nula. Letra D. A velocidade da partícula é nula no instante 10 segundos? Então, a velocidade, nós já calculamos aqui, no instante 10 segundos, e vimos que não é nula. Então, aqui a B, nós fizemos o cálculo, no instante 10 segundos, a velocidade é 20 metros por segundo, e é uma velocidade positiva. Então, letra D, incorreta por isso. Letra E, a velocidade da partícula é constante e vale 20 metros por segundo. Correto. A velocidade aí é constante, porque no tempo 10, a partícula cravou lá 20 metros por segundo. E no instante 20 segundos, a velocidade também está a 20 metros por segundo. Então, a resposta correta vai ser a letra E. Sim, o movimento é uniforme com velocidade constante de 20 metros por segundo. Atividade 4. O gráfico da velocidade em função do tempo de um ciclista que se move ao longo de uma pista retilínea é mostrado a seguir. Nesse gráfico, eu tenho aqui na ordenada a velocidade em metros por segundo e na abscissa eu tenho aqui o tempo dado em segundos. Pergunta-se, considerando que ele mantém a mesma aceleração entre os instantes t0 e t igual a 7 segundos, determine a distância percorrida neste intervalo de tempo. Expresse sua resposta em metros. Para mim achar a distância, aqui está pedindo a distância. Para mim achar a distância, empregar nessa fórmula da distância, eu devo achar primeiro a aceleração, porque nessa fórmula da distância eu preciso empregar o valor da aceleração. Então, eu vou empregar aqui, ó, velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Se quiser, você pode colocar uma frase para lembrar dessa fórmula. Você viu a Tati, por exemplo. É a fórmula aqui do movimento uniformemente variado. Uma vez que quando você tem velocidade e essa velocidade varia com o passar do tempo, você tem um movimento uniformemente variado. Então, eu peguei aqui no instante em que a velocidade está 8 metros por segundo, no tempo 2 segundos. Então, a velocidade é 8, a velocidade inicial é 4, a velocidade com que inicia a reta no gráfico é 4, mais a aceleração que eu vou descobrir ainda, vezes 2. 2 é o tempo em que eu estou com 8 metros por segundo aqui no gráfico. Então, passa esse 4 aqui, que ele está somando, passa antes da igualdade para ele ficar subtraindo, fica 8 menos 4, que é igual a aceleração vezes 2. 8 menos 4 é 4, que é igual a aceleração vezes 2. Esse 2 está multiplicando, passa para cá do lado da igualdade e vai ficar dividindo. Então, 4 dividido por 2 é igual a aceleração. 4 dividido por 2, eu tenho 2 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que a aceleração, eu tenho que colocar metros por segundo e colocar esse 2, indicando que a cada 2 segundos, o objeto, ele desloca em 2 metros, sempre em ordem crescente. Então, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Na atividade aqui, quer saber a distância após um tempo de 7 segundos. A velocidade inicial está aqui, né? 4 metros por segundo é a velocidade inicial e o tempo aqui está até 4, mas na atividade quer saber após 7 segundos. Então, a fórmula de encontrar a distância é igual. Distância é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Distância é igual. Velocidade inicial, eu tenho 4. Está aqui, ó, velocidade inicial é 4. O tempo
dado aqui na atividade é 7 segundos, tá aqui. Mas a aceleração eu encontrei que é 2, o tempo aqui é 7 segundos, é onde eu quero encontrar. Então, vai ser 7 elevado ao quadrado dividido por 2. Então, eu empreguei os valores na fórmula. Então, distância é igual 4 vezes 7, 28, mais 2 vezes 7 vezes 7, 7 ao quadrado é 7 vezes 7, 49, dividido por 2. 2 vezes 49, 98. 98 dividido por 2, 49. 49 mais 28, 77 metros. Então, a distância percorrida pelo ciclista aí, quando ele estiver no instante 7 segundos, ele vai ter percorrido 77 metros. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma diferente de vocês chegarem na distância percorrida, que foi 77 metros. Para encontrar a aceleração, nós vamos utilizar agora essa fórmula, que a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Variação de velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. A velocidade final, eu vou colocar aqui, ó, 12. Eu vou pegar nesse instante aqui, onde eu tenho a velocidade inicial igual a velocidade final igual a 12. Então, 12 menos a velocidade inicial aqui, ó, eu tenho 4. Então, início 4 e aqui no fim 12. Então, 12 menos 4, 8. E agora, o intervalo de tempo. A variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Tempo final, nesse instante aqui, eu tenho 4. E o tempo inicial aqui, quando está a 4 metros por segundo, o instante é 0. Então, vai ser 4 final menos 0 inicial. 4 menos 0, 4. 8 dividido por 4, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, encontramos a mesma coisa dessa fórmula primeira aqui que a gente fez. Agora, calculando a velocidade no instante 7 segundos. Agora, nós vamos descobrir quando o ciclista estiver aqui em 7 segundos, nós vamos ver qual é a velocidade dele em metros por segundo, que vai ser outra forma de explicar para vocês a chegar à distância percorrida. Então, a velocidade aqui é só lembrar da frase. Você viu a Tati? Então, aqui, ó, você, a velocidade final, que é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Velocidade final é igual a velocidade inicial aqui, ó, é 4. Então, 4 a velocidade inicial mais a aceleração que nós fizemos aqui de duas formas diferentes é 2. E o tempo é para calcular a velocidade quando estiver no instante 7 segundos. Então, 4, desce o 4, não soma 4 com 2. Primeiro é a multiplicação, então 2 vezes 7, 14, mais 4, 18 metros por segundo. Então, a velocidade do ciclista, quando ele estiver lá no instante 7 segundos, ele vai estar a 18 metros por segundo. Agora, vamos chegar no cálculo da distância percorrida. Nós vamos ver quantos metros ele percorreu do tempo 0 ao tempo 7 segundos. Lembrando que com 7 segundos ele já está com uma velocidade de 18 metros por segundo. Eu fiz aqui um novo gráfico, vou mostrar aqui agora para vocês como que eu fiz esse gráfico, o passo a passo do gráfico. Então, até aqui no 12 é a velocidade do gráfico da questão. E até o instante 4 é o momento em que mostra aí o tempo no gráfico aí da atividade. Então, se quando o ciclista ele tiver no instante 7 segundos, ele já está com uma velocidade de 18 metros por segundo, notamos aqui que a reta ela apenas continua. Então, a reta permanece a reta, ao ponto dele aqui, ó. Então, agora, esse pedaço onde está pintado
essa região aqui do gráfico é a área do gráfico que eu pintei. Essa área, se eu calcular essa área toda, significa que é a distância percorrida pelo ciclista. Então, eu vou olhar aqui. Aqui eu coloquei de 3 em 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Daqui até no 3 tem 3 espaços, do 3 até no 6 mais 3 espaços, e assim sucessivamente. Aqui no instante eu coloquei o tempo de 1 até 7 mesmo, normal. Aqui é porque eu não coloquei os números, senão ia ficar muito embolado. Mas aqui eu tenho 0, que 1, 2, 3, 4. Então, essa área aqui, ó, essa base aqui, eu tenho o número 4, é a base menor desse trapézio. Essa parte maior aqui, é a base maior do trapézio, eu tenho, ó, 18. Então, 18 vai ser a base maior. E esse outro espaço aqui, eu tenho 7, onde vai ser a altura. Então, na hora que eu calcular a área desse trapézio, significa que vai ser a distância percorrida pelo ciclista. Há uma observação, todo gráfico em que tem velocidade por tempo, aqui velocidade, aqui tempo, a área do gráfico, no caso aqui onde eu pintei de roxo, é numericamente igual à distância efetivamente percorrida. Como calcula a área? Então, na geometria diz que a área de um trapézio, você pega a base maior mais a base menor, multiplicando pela altura e divide por 2. A base maior é 18, a base menor é 4, vezes a altura, que é 7, dividido por 2. Peguei as informações daqui do gráfico, joguei para aqui um trapézio e daqui eu joguei para a fórmula. Primeiro resolve o que está entre parênteses. 4 mais 18, 22, vezes 7 dividido por 2. 22 vezes 7, 154, dividido por 2, 77 metros. É a área. Então, a área também, o espaço, né? A distância percorrida pelo ciclista, nota-se que foi igual, 77 metros. Atividade 5. O gráfico representa a velocidade em função do tempo de uma pequena esfera em movimento retilíneo. Em tempo igual a zero, a esfera se encontra na origem da trajetória. Qual das alternativas seguintes apresenta corretamente os gráficos da aceleração em função do tempo e do espaço em função do tempo? Ou seja, devemos achar dois gráficos, onde temos a aceleração em função do tempo e espaço também em função do tempo. O gráfico para análise é esse aqui, onde eu tenho aqui do tempo do instante zero até o tempo 1, eu tenho aqui uma reta inclinada. Essa reta inclinada, observa-se que aqui eu tenho 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3, e aqui eu tenho a velocidade. Na vertical aqui temos a velocidade e aqui é o tempo. Então, na medida que essa velocidade ela sai de zero e vai crescendo, ela vai aumentando, significa que a variação da velocidade ela é positiva. Quando essa variação da velocidade é positiva, eu tenho uma aceleração acima de zero. Então, se a velocidade, se ela está crescendo, significa que eu tenho uma variação de velocidade positiva. Se eu pegar a velocidade final aqui, menos a velocidade inicial, eu vou ter um valor positivo. Logo, a aceleração vai ser maior do que zero, vai ser positiva. Aqui está claramente mostrando um movimento uniformemente variado, porque a aceleração ela está mudando. Nesse caso aqui, do instante 1, do tempo 1 até o tempo 2, a velocidade ela permanece a mesma coisa. A variação de velocidade nesse caso é nula, pois se eu pegar a velocidade final menos a velocidade inicial, eu vou ter zero. Então, a variação de velocidade é nula, a velocidade não varia, pois ela está sendo constante. No tempo 1, a velocidade é a mesma coisa do que no tempo 2,
Então, quando a velocidade vai ser constante, a aceleração vai ser nula, vai ser zero. E aqui vai ser o movimento uniforme. Do tempo 2 ao tempo 3, observa que a velocidade está diminuindo. Então, a variação da velocidade vai ser negativa. Ou seja, se eu pegar a velocidade final menos a velocidade inicial, eu vou ter um valor abaixo de zero. Então, se a variação da velocidade é negativa, eu vou ter uma aceleração negativa. Ela vai ser menor do que zero também. Nesse caso aqui, eu olho para todos os gráficos e o que melhor representa é o gráfico da situação D. O gráfico da alternativa D é o que melhor representa, pois a aceleração aqui, a aceleração daqui do tempo 0 ao tempo 1, ela está sendo positiva. Então, aqui, a aceleração ela está sendo positiva. Em seguida, eu tenho uma aceleração aqui nula, aceleração igual a zero. Então, a aceleração aqui ela está sendo positiva, pois ela está acima aqui do ponto de origem, do zero. Então, é positiva. Aqui, a próxima, ela vai ser uma aceleração nula. Então, por que nula? Porque ela permanece aqui em zero, por isso aceleração nula. E por último, a aceleração aqui negativa, ela deve estar abaixo do zero, abaixo aqui das abscissas. Então, aqui é o ponto zero, para baixo aqui eu tenho um negativo, que seja menos 1, menos 2, ou o que for, e é essa aceleração aqui representada aqui de T2 até T3 vai ser negativa, de T1 até T2 vai ser aceleração nula, e a aceleração aqui de 0 a T1 eu tenho uma aceleração positiva. Então, o gráfico que representa o gráfico que melhor representa é esse daqui. Agora, o gráfico que representa o espaço em função do tempo, nós vamos ter esse daqui devido a esse estudo que eu fiz aqui para poder passar para vocês. No trecho 1, entre 0 e T1, que é esse intervalo aqui, ó, daqui de 0 até o T1, eu tenho aqui a equação polinomial do segundo grau, que representa uma parábola. Esse aqui é o movimento uniformemente variado, com aceleração positiva. Quando a aceleração é positiva, a equação que representa é essa daqui, e a aceleração sendo acima de zero, a concavidade é para cima. Nesse caso aqui, eu tenho uma concavidade para cima, é uma parábola para cima. No trecho 2, é aqui do tempo 1 ao tempo 2. Nesse caso aqui, o móvel mantém a velocidade constante, que é um movimento uniforme. A equação é uma equação polinomial do primeiro grau. E nesse caso, nós temos uma reta inclinada. Toda vez que a velocidade for constante, a reta vai ser inclinada. E a equação vai ser polinomial do primeiro grau, que é posição final menos posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo. E no trecho 3, eu tenho aqui do tempo 2 ao tempo 3, a equação polinomial do segundo grau é igual à do trecho 1, que é entre 0 e T1. A equação é a mesma equação, pois se trata de um movimento uniformemente variado. E, nesse caso aqui, eu vou ter uma parábola e o movimento uniformemente variado igual ao trecho 1. A aceleração sendo menor do que zero, a concavidade vai ser para baixo. Quando a aceleração é maior do que zero, concavidade para cima, a parábola. Quando a aceleração é menor do que zero, a parábola vai ter concavidade para baixo. Nesse caso aqui, a parábola está para baixo.
E a reta inclinada vai ser aqui do tempo 1 ao tempo 2. A alternativa D é a que melhor representa isso aí. Pessoal, com base nisso, finalizamos aqui a correção da semana 3. Deixo aqui um abraço de longe a cada um de vocês. Curta o vídeo, dê um like no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber as próximas notificações. E até a próxima videoaula.